Lembremos que nós agora vamos considerar neste vídeo estes três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. A, B, C representados ali no plano. Uma outra observação que nós vamos fazer é a seguinte: nós podemos pensar nos pontos, nós falamos nos pontos em R2 como pontos representados desta maneira, mas, simultaneamente, nós associamos um ponto com um vetor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto A, por exemplo, que está representado ali, também se pode associar com o vetor. Vamos escrever o vetor com o mesmo símbolo, o A, está bem? Então, eu posso associar o ponto A ao vetor A. Quando eu penso no vetor A, eu estou a pensar num vetor que parte da origem e vai até o A, ok? Da mesma forma, eu posso pensar num vetor B. O vetor B está associado ao ponto, parte da origem e vai até ao ponto. E também um vetor C, parte da origem e chega até ao ponto, ok? Então, aquilo que eu estou a dizer é, quando nós em Matemática 2 escrevemos um vetor desta forma que nós estamos a apresentar aqui, A igual a 1, 0, B igual a 0,2, C igual a 1, 1. Estamos a representar vetores que partem da origem e vão até um certo ponto, ok? Estamos a associar o ponto com o vetor. Então, nesse sentido, nós há bocado falámos na norma, a distância, por exemplo, do ponto A à origem é igual ao comprimento do vetor A. Estão a ver? Ambas as coisas são representadas pela norma de A. Então, o comprimento do vetor associado ao ponto é igual à distância desse ponto à origem. Agora, nós vamos aproveitar ainda este exemplo para falar de uma terceira operação muito importante que o professor Fonseca falou na aula teórica, operações em R2. Então, vamos lá ver. Nós, em termos de operações em R2, falámos no primeiro vídeo no seguinte: eu posso somar dois pontos. Se o primeiro ponto for A1, A2 e o segundo ponto for B1, B2, eu somo componente a componente, ou seja, A1 mais B1, A2 mais B2. Foi assim que nós calculamos, por exemplo, A mais B. Se eu tiver uma constante a multiplicar um ponto em R2, eu pego nessa constante e multiplica a primeira componente e depois a segunda componente, ou seja, faz C vezes a primeira componente, C vezes a segunda componente. Nós calculamos no primeiro vídeo 2B assim. Agora, há uma terceira operação muito importante que é o produto interno. O produto interno é A, depois aparece uma bolinha, B. Esta operação chama-se produto interno e realiza-se entre dois pontos em R2, ou seja, A é um ponto em R2, B é outro ponto em R2. De acordo com o que nós acabamos de dizer, podemos pensar no produto interno entre dois vetores em R2, porque um ponto corresponde a um vetor. Como é que se faz essa operação do produto interno? Então, eu tenho o ponto A, produto interno, ponto B. O ponto A tem duas componentes, A1, A2. O ponto B tem duas componentes, B1, B2. Produto interno. Como é que isso faz? É esta primeira componente multiplica esta primeira componente e vai resultar assim: A1 multiplica B1 mais a segunda componente multiplica a segunda componente. E então aparece-me aqui A2 multiplica B2. Então, queria chamar a atenção de uma coisa que é muito importante, está bem? Que é, aqui nestas operações de soma, eu começo com dois pontos em R2, somo, e a soma ainda é um ponto em R2. Estão a ver? Tem duas componentes. Quando eu multiplico um ponto por uma constante, eu continuo a ter um ponto em R2, porque tenho duas componentes. Quando faço o produto interno, atenção que eu começo com dois pontos em R2,
Mas quando faço um produto interno, vou obter um número. Isto é um número. Vamos, por exemplo, experimentar. Então, multiplicam as duas primeiras componentes e dá 1, mais multiplicam as duas segundas componentes e dá 0. Então dá 1. O produto interno de dois vetores em R2 é um número e calcula-se desta forma.